O filme A Paixão de Cristo conta a história das últimas 12 horas da vida terrena de Jesus Cristo, desde a sua prisão, crucificação e ressurreição. Ele foi dirigido por Mel Gibson e Benedict Fitzgerald e lançado no ano de 2004. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, se inscreva no canal. E se você quiser me acompanhar também no Instagram, procure Cristiane Albu Velasquez, como está escrito aqui acima no vídeo. O aspecto mais interessante do filme A Paixão de Cristo é o fato das personagens falarem em idiomas antigos, como o aramaico e o latim. Primeiramente, eles haviam pensado que se deixaria o filme sem legendas para que todos interpretassem as falas por conta própria, mas depois eles pensaram melhor e acharam que seria mais conveniente colocar as legendas. O filme é uma versão da história de acordo com os evangelhos, que são os livros da Bíblia que falam sobre a história de Jesus. Também tenta capturar toda a sensação mágica que é retratada nos evangelhos, fazendo com que as pessoas que o assistam pensem. Os evangelhos foram escolhidos como base para este filme por serem o fundamento da fé cristã. Você olhar para o filme de um jeito mais profundo, dá para entender como eles conseguiram transformar a história da Bíblia para algo visual e bonito que dialogue com outras histórias e tradições religiosas. Também podemos perceber como a adaptação do texto escrito para o cinema afeta diretamente quem assiste. O Novo Testamento da Bíblia tem diferentes relatos sobre Jesus. São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e todos trazem uma visão especial sobre a vida de Jesus. O evangelho de Marcos mostra como Jesus foi uma pessoa forte que desafiava as tradições. Já o evangelho de Mateus tenta provar que Jesus é aquele que foi prometido no Antigo Testamento. O Evangelho de Lucas conta a história de Jesus de uma forma mais detalhada. É importante mencionar que Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Já o Evangelho de João é o relato de quem conviveu ombro a ombro com Cristo. A partir da crucificação de Jesus, todos os evangelhos contam a mesma história, mas com detalhes únicos. Lucas narra todo o processo antes de Jesus ser crucificado e detalha o caminho pela via dolorosa. Marcos cita outras pessoas envolvidas na crucificação. Mateus fala sobre a morte de Judas. Já o Evangelho de João olha para Jesus de uma forma especial, destacando o fato dele ser o Filho do Deus vivo. O filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, pega a história contada nos evangelhos e foca principalmente nas últimas horas da vida terrena de Jesus. Ele não mostra no filme os milagres de Jesus sobre o foco principal, mas sim principalmente no emocional e na paixão em si, o sofrimento substituto de Jesus Cristo na cruz. O filme não é só uma cópia dos evangelhos, mas ele também traz elementos artísticos e poéticos próprios na forma como as cenas são filmadas e também os diálogos inspirados em outras tradições religiosas. Não se trata somente de uma história da Bíblia, mas também sobre como diferentes pessoas interpretaram essa história ao longo do tempo. Isso dá uma camada mais profunda e mais interessante ao filme, pois ele adquire diferentes significados. Você sempre vai aprender algo novo conforme as reações de Jesus Cristo na via dolorosa, dependendo do momento que você assiste ao filme. O filme A Paixão de Cristo começa com uma citação do livro de Isaías, que é um livro do Antigo Testamento da Bíblia. Esta citação fala sobre aquele que sofreu por causa dos pecados das pessoas e que as feridas imputadas a ele podem nos curar. É como se o diretor do filme, o Mel Gibson, estivesse dizendo aos espectadores que tudo o que vai acontecer no filme já foi previsto no Antigo Testamento, em especial quanto ao sofrimento do Messias. Muitas coisas relatadas no Novo Testamento, onde se passa a história de Jesus, foram profetizadas no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus nascer. A interpretação cristã do Antigo Testamento é diferente da interpretação judaica.
Para os cristãos, o Antigo Testamento fala a todo momento sobre a vinda de Jesus, algo que já era predito desde Gênesis. Em Gênesis já há citações bíblicas sobre a vinda do Messias. Para os judeus, o Antigo Testamento tem outras interpretações. No filme, a citação de Isaías mostra que tudo o que está acontecendo no momento está conectado com as profecias antigas. No filme A Paixão de Cristo, a parte que Jesus é preso no jardim do Getsemane é conforme a história é retratada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, principalmente. Mas há outros pormenores que eles colocam na cena para que fique bonito para o cinema. Eu vou pontuar alguns relatos diferentes daquilo que está no evangelho, daquilo que visualmente ficou mais bonito para o cinema. Nos evangelhos é retratado que Jesus está orando no jardim e ele está terrivelmente preocupado e Judas o trai. No filme A Paixão de Cristo, a cena é retratada em um ambiente com pouca luz, terrivelmente tenso, por ângulos totalmente diferentes e a todo momento você sente como se você estivesse ali atormentado junto com Jesus. O filme também usou ideias de outros textos que não estão na Bíblia, como os da freira agostiniana Anne Catherine Emmerich, que é relatado nesses textos dela os momentos do jardim. Todos estes relatos serviram para que deixasse o filme mais emocionante e mais interessante para quem assistisse. O filme também retrata uma luta espiritual no jardim em que Jesus está sendo atormentado e ora a Deus sobre o que vai acontecer, e também Satanás está lá como uma tentação para Jesus, o questionando o tempo todo sobre a sua capacidade em ser o Salvador. A cena utiliza coisas que nós vemos como a lua brilhando no jardim, representando Deus, contrastando com as sombras em volta de Jesus, para contrastar com o tormento que ele estava passando, para dar mais emoção e simbolismo ao filme. A cena da prisão de Jesus no jardim do Getsemane foi de uma interpretação criativa na beleza das imagens, para que nós pudéssemos compreender, mediante o cinema, todo o sofrimento pelo qual Jesus estava passando. Mas há um ponto em que se difere as cenas criadas por Mel Gibson dos evangelhos. O filme se utiliza de imagens extras, como a lua no céu e jogos de cena, para mostrar como Jesus estava se sentindo mal e atribulado. Também nos evangelhos não há nenhuma citação sobre esta conversa entre Jesus e Satanás antes da prisão dele no jardim. Os evangelhos falam sobre como Jesus estava se sentindo atribulado e pedindo a Deus para não sofrer, mas que fosse feita a vontade do Pai. O filme A Paixão de Cristo não é apenas uma representação artística do sofrimento de Jesus, mas também mantém a aura dos evangelhos. Ele não inventa histórias que não estão na Bíblia. Pelo contrário, ele as amplifica de acordo com certas interpretações. Mesmo indo além do que está escrito, o filme não contradiz e nem muda a Bíblia. Ele apenas completa partes que possam ter ficado de fora do texto escrito de uma maneira original e criativa, às vezes inspirado por outros textos. Nós vimos como o filme se conectou com o evangelho de várias maneiras. Há partes em que são retratadas em que não há nenhuma alteração com o texto bíblico, e ele também criou novos símbolos e novos significados através das suas imagens. Este filme contou a maior história da humanidade e completou 20 anos, se tornando um clássico do cinema e da carreira do Mel Gibson e do Jim Caviezel. Se você gostou deste vídeo sobre a minha análise sobre o filme A Paixão de Cristo, curta, compartilha, se inscreva no canal, porque assim o YouTube entende que este conteúdo é relevante e o entrega para mais pessoas. Muito obrigada!